Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo, este sobre a disciplina de Física do 12º ano, tocando aqui no tema do atrito estático e cinético num plano inclinado. O exercício número 5 diz-nos o seguinte: um bloco de massa 2 kg é colocado então sobre um plano inclinado que faz um ângulo de 37 graus com a horizontal, como podemos visualizar na figura 7. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre o corpo e a superfície do plano são, respectivamente, 0,80 e 0,60. Teremos então aqui de resolver duas questões. Na primeira, prove que nestas condições, ou seja, nestas condições, o corpo permanece em repouso. E, numa segunda questão, calcula o valor da aceleração que o corpo adquire quando sobre ele passa a atuar uma força paralela ao plano inclinado e de sentido ascendente com intensidade igual a 40 newtons. Bem, eu vou aqui neste primeiro espaço resolver a primeira questão e importa trabalhar aqui um conceito que é o conceito de força de atrito máxima. Antes de resolver o problema, vou-vos falar sobre o que é força de atrito máxima. Então imaginem, tínhamos assim aqui um plano, né, horizontal, e sobre este plano horizontal existiria assim aqui um bloco. Existia aqui um bloco e sobre este bloco atua então o peso, né? É assim aqui as forças, o peso ou a força gravítica, atua também a reação normal. E teríamos aqui uma determinada força de atrito. Reparem que se o bloco está estático, está parado, então eu trabalharia a força de atrito com o atrito estático, porque se não há movimento, né, estaremos a falar de atrito estático. A força de atrito pode ser então calculada a força de atrito máxima. Cuidado, a força de atrito máxima. Eu já vos vou explicar o que é isto, a força de atrito máxima. É então calculada como coeficiente de atrito, neste caso se o corpo está parado, então atrito estático, vezes a reação normal. Eu não me vou alongar muito nestes cálculos, mas imaginemos que neste problema a reação normal, que neste caso será igual ao valor do peso em termos de intensidade, porque o corpo não sobe nem desce, quer dizer que estas duas forças estão em equilíbrio, a resultante é nula, logo as duas forças igualam-se em intensidade. Imaginemos que esta força de normal seria igual a 16 newtons, por exemplo, tudo bem. Então, imaginemos também que o coeficiente de atrito estático nestas condições seria 0,5. O que implicaria que esta força de atrito máxima, em módulo, não, o módulo, ou seja, a intensidade dessa força, seria 0,5 vezes então o valor da intensidade da normal, que seria 16, o que dava 8 newtons. Tudo bem. Reparem que a força de atrito é assim colocada, né, uma força de contacto, vai ser assim colocada aqui na superfície, porque eu vou fazer neste bloco, eu vou puxar este bloco para cá com uma força F1. Agora a questão aqui é a seguinte: nós calculamos a força de atrito e essa força de atrito é igual a 8 newtons. Imaginemos que eu aplico aqui uma força ao bloco, assim na direção horizontal, exatamente igual a 5 newtons. O que é que acontece aqui? Imaginemos esta força de atrito máxima são 8 newtons. Então se eu tiver aqui 8 newtons e se fizesse a resultante das forças, reparem que a força resultante sobre o eixo do X daria 3 newtons. O que quer dizer, será que o bloco move-se? Eu puxo para cá, né? Imaginem isto, eu puxo para cá o bloco e o bloco vai para lá, vai neste sentido, porque a força resultante, se a resultante fosse 3 newtons e neste sentido negativo, então o bloco teria que se movimentar neste sentido, mas não se movimenta. Vocês imaginam, vocês puxam um bloco com uma força e ele não se mexe. Só a partir de uma determinada força que vocês apliquem é que ele se começa a mexer, né? Mas se a força de atrito é 8 newtons, se eu puxar com 5 newtons, o bloco vai para lá? Não, obviamente que o bloco não se mexe. Mas se não se mexe, quer dizer que estas duas forças têm de estar em equilíbrio. Ou seja, quereria dizer que nestas condições de não existir movimento, a força de atrito teria que ser igual a 5 newtons.
E se eu fizesse uma força de 6 newtons, a força de atrito igualaria esta força que eu fazia. Então seria de 6. Se fizesse uma força de 3 newtons, a força de atrito teria 3 newtons. Mas se eu fizesse uma força de 8 newtons, a força de atrito teria um valor de 8 newtons. Ou seja, a força de atrito vai sempre igualar a força que eu aplico no bloco enquanto não existir movimento. Porque se eu agora fizesse uma força, eu aplicasse uma força de 9 newtons, como a força de atrito máxima é de 8, ou seja, a força de atrito não ultrapassaria os 8 newtons. E neste caso, se eu fizer uma força superior à força de atrito máxima, o bloco entraria em movimento com uma resultante igual a 1 newton. Ou seja, esta ideia inicial não estaria correta. Isto para vos explicar o que é a força de atrito máxima. É a força máxima que terá o atrito. Vocês, para colocarem o corpo em movimento, têm de superar esta força de atrito máxima. No entanto, se fizerem uma força inferior a esta força de atrito máxima, a força de atrito iguala sempre a força que vocês fazem. Se vocês aplicarem uma força de 5 newtons, neste caso o atrito será também de 5 newtons. Terá que igualar, caso contrário, o bloco moveria-se no sentido da força de atrito e isso não faz qualquer sentido. Esta é que é a ideia de força de atrito máximo. E vamos precisar deste conceito para provar então que nestas condições o corpo permanece em repouso. Depois então desta abordagem, espero que tenham compreendido. Também alguma dúvida, sintam-se à vontade de a colocar nos comentários. E agora vou então resolver esta questão. Temos então aqui um plano inclinado, né? Temos algumas forças a atuar, existe força de atrito, tudo bem. O primeiro, assim, aquela estratégia que vocês devem tomar logo no início é definir o referencial, em primeiro lugar. Em planos inclinados, o referencial que mais vos favorece é assim este referencial paralelo ao plano inclinado, onde este eixo do X terá exatamente a direção do movimento e depois, quer dizer, usem, né, a perpendicular a passar assim no centro de massa do corpo, e isto será então o meu eixo, que vou designar como o eixo dos Y. Depois de definirem o referencial, e este é o que mais vos favorece no plano inclinado, vocês terão de colocar as forças que atuam, né? E obviamente temos aqui o peso, ou a força gravítica, temos assim aqui a reação normal, Essa normal é uma reação de superfície, né? Atua ali na superfície do contacto entre o corpo e o plano. Teremos também, assim aqui, uma força de atrito, que eu vou colocar tudo ali no centro. Isto é só para pensar, ok? É só para pensar. Força de atrito, se colocasse mesmo a atuação, seria aqui. O mesmo que a normal seria uma força de contacto entre o corpo e a superfície. Mas para pensar, eu vou colocar tudo ali ao centro. Tudo bem. Depois de colocarmos então as forças, fazer o diagrama de forças, o que teremos de fazer também é decompor as forças que não atuam diretamente nos eixos. E a normal atua, a força de atrito atua, o peso não. E então terei que fazer a decomposição do peso. Vocês tripam sempre por causa dos ângulos. Mas reparem, no plano inclinado, a estratégia que eu uso para saber, qual é o ângulo que é 37. Será este ou será este? Bem, a estratégia que eu uso no plano inclinado é sempre a mesma. Imaginem que eu pegava aqui assim no peso e alongava até ele interceptar aqui esta base do plano inclinado. Desta forma tenho aqui este triângulozinho, assim, que é semelhante ao grande. Então se ali é 37,
Aqui, este ângulo, visto que o triângulo é retângulo, não é? 90 graus seria o ângulo complementar do 37, ou seja, 53, e agora passaria assim para aquele triângulozinho ali. Reparem que este ângulo é verticalmente oposto com este, ali é 90 graus, então quer dizer que aquele assim ali que eu estou a colocar assim agora à pinta, assim, teria de ser os meus 37. Reparem nisto, 37, ângulo complementar, aquele seria verticalmente oposto a este, logo igual, aquele é 90, então ali terá que estar os 37, ou seja, os 37 graus estarão aqui. Sendo assim, vamos ter assim aqui uma decomposição do peso, né, aqui, à qual eu vou designar como PX, e vamos ter assim aqui a decomposição do peso, que eu vou então designar como PY. Importará também já fazer a designação trigonométrica ou trabalhar a trigonometria para definir estas duas forças, quer o PX, quer o PY. Trabalhando então um pouco de trigonometria. Reparem que eu tenho aqui aquele ângulo 37, isto fecha aqui num triângulo retângulo, né? O meu PX há de ser assim, há de ter o comprimento do vetor PX há de ter este mesmo comprimento, então olhando para o ângulo será o cateto oposto. E então cateto oposto e hipotenusa, seno. Então direi seno de 37 graus, será então cateto oposto, que será o meu PX, sobre a hipotenusa, que é P. O que quer dizer então que PX, em módulo, obviamente estou a trabalhar a intensidade do vetor, o seu comprimento, PX será então igual a P seno de 37. Tudo bem, está definido PX. Farei o mesmo, obviamente, para PY. PY, olhando assim ali para o ângulo 37, será o cateto adjacente. Então trabalharei a ideia do cosseno. Então cosseno daquele ângulo, 37 graus, será então igual a PY sobre P. Explicitando então PY, terei que PY há de ser P cosseno de 37. Uma vez então decompostas estas forças, vamos mesmo pensar no exercício. Prove que nestas condições o corpo permanece em repouso. Lembrem-se daquela ideia que falei inicial sobre a força de atrito máxima. O corpo permanecerá em repouso sempre que esta força de atrito máxima seja, reparem, que aqui só há, no eixo do movimento, só há a força de atrito e o meu PX. Quer dizer, não estou a fazer mais nenhuma força, não estou a puxar o bloco. Então, neste caso, a força de atrito, que é a que aponta contrariamente ao movimento, terá de ser superior à resultante das forças que atuam no sentido, quer dizer, no outro sentido. Ou seja, neste caso, teremos PX. Isto imaginando que o corpo, não existindo mais nenhuma força, caso exista movimento, né, sendo o PX a única força a atuar no sentido do movimento, então o corpo, se existisse movimento, seria neste sentido, ou seja, desceria o plano. E nestas condições, nas condições representadas então na figura, o corpo permanecerá em repouso sempre que o valor desta força de atrito máxima for igual ou superior a esta força que atua, ou à resultante das forças, que neste caso é o PX, que atuam então no sentido contrário. Então é isso que eu vou colocar aqui. Para que o corpo permaneça em repouso, em que condições é que o corpo permanecerá em repouso? O módulo, né? O módulo da força de atrito máxima terá de ser superior à resultante das forças que atuam no nosso eixo, neste caso seria no sentido do possível movimento, que seria Px. Então, quer dizer, para que o corpo permaneça em repouso, o módulo desta força de atrito máxima terá de ser maior ou igual ao módulo do nosso Px. Tudo bem. Se esta situação se verificar, então o corpo estará em repouso. O que é que nós temos que fazer aqui? Vamos ter que calcular a força de atrito máxima e vamos ter que calcular o nosso Px. Começaremos pela mais fácil.
entre aspas, né? O módulo de Px, sendo que Px é igual a P seno de 37, e tomando em consideração que o peso é simplesmente a massa vezes a aceleração gravítica, então nós teremos que Px será exatamente igual a mg, isto é então o peso, vezes o seno de 37. Isto é então, efetuando os cálculos, nós temos a massa que são 2 kg, vezes a aceleração gravítica que são 10 metros por segundo ao quadrado, ou consideremos como tal, vezes então seno de 37 graus, o que isto me dará exatamente igual a mg seno de 37, exato, a dar 12 newtons. Ok, temos então o módulo de Px calculado. Agora vamos determinar o módulo da força de atrito máxima. Para determinar então a força de atrito máxima, ou seja, a força de atrito máxima, será exatamente igual ao coeficiente de atrito estático vezes o valor da reação normal. Ou seja, para eu calcular esta força de atrito, eu vou ter que calcular o módulo da reação normal. E para calcular o módulo da reação normal, eu vou trabalhar aqui no diagrama de forças que representei, a ideia de que reparem sobre este eixo do y, visto que o movimento não existe, ou seja, o corpo não vai subir nem descer segundo o eixo dos y, o que isto quererá dizer então que a força resultante segundo o eixo dos y será igual a zero. Quer dizer que as forças estão em equilíbrio. Se as forças estão em equilíbrio, isto há de implicar que aquela reação normal, ou melhor, o módulo da reação normal, a intensidade da normal, seja igual à intensidade de Py. E visto que Py é exatamente igual a P cosseno de 37, então eu posso dizer que a reação normal há de ser P, ou seja, o peso é massa, vezes a aceleração gravítica, vezes então o cosseno de 37 graus, o que isto querá dizer então que a reação normal será a massa que é 2, vezes a gravidade que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o cosseno de 47, vamos então obter 16 newtons, ok? E se a normal é 16, estamos então em condições de calcular a força de atrito máxima, sendo que essa força de atrito máxima será igual ao coeficiente de atrito estático, porque o corpo está em repouso, e que será então 0,80 vezes o valor da reação normal calculada, que será então 16. O que quer dizer então que esta força de atrito máxima terá um valor igual a 12,8 newtons. E reparem lá que esta força de atrito máxima é é maior do que o nosso Px. O que isto, então, podemos concluir, devido a esta ideia inicial que apresentamos aqui, isto deve ficar registado, não é? Como a força de atrito máxima é superior ao nosso Px, logo o corpo permanece em repouso. Isso permanece em repouso, né? Acabamos então de provar que nestas condições o corpo estará em repouso. Vou então agora resolver a segunda questão. Na segunda questão dizem-nos o seguinte: calcula o valor da aceleração que o corpo adquire quando sobre ele passa a atuar uma força paralela ao plano inclinado e de sentido ascendente de intensidade igual a 40 newtons. Bem, agora o corpo já está em movimento, o que vamos ter, e teremos uma nova força a atuar. Vamos então fazer um novo diagrama de forças, outra vez a selecionar os eixos, né, mais convenientes, aqui o eixo do X, aqui o eixo dos Y, representar as forças, terei então assim aqui o peso, né? Terei assim aqui o peso, não vou justificar outra vez que este ângulo é 37, terei assim aqui a reação normal, isto não muda, mas agora é preciso ter cuidado, agora é preciso ter muito cuidado, porque passa a atuar então uma força paralela ao plano inclinado, mas de sentido ascendente, quer dizer que é paralela de sentido ascendente, então vem para cá,
vem assim para cá. Esta será a força que eu vou designar então como F1. E onde é que eu vou desenhar a força de atrito agora? Eu vou desenhar aqui, como há pouco, né? Lembrem-se disso. A força de atrito é sempre uma força que se opõe-se ao movimento. Logo, neste caso, a força de atrito terá que apontar, né, no sentido contrário. Tem a direção do movimento, mas aponta no sentido contrário ao movimento. Então a força de atrito estará aqui, assim, neste caso. Terei então que fazer a decomposição agora do peso, aí ter assim ali o nosso PX, e terei assim aqui o PY. Fazendo então aqui as designações do módulo, o PX, o módulo de PX, este ângulo ao cateto oposto, ok, vai ser P seno de 37, vai ser então P seno de 37, o que mais concretamente vai ser MG seno de 37, e o nosso PY será dado então por MG, outra vez na mesma ideia, cosseno de 37. Bem, se eles querem que a gente calcule o valor da aceleração que o corpo adquire, eu vou fazer o diagrama da força resultante nos dois eixos. Reparem que, segundo o eixo vertical, aqui trabalhando o eixo vertical, nós temos o equilíbrio, porque o corpo se sobe ou desce plano inclinado, quer dizer, neste eixo Y não há movimento. Se não há movimento, as forças equilibram-se, ou seja, a força resultante, segundo o eixo dos Y, é nula, o que está a querer então dizer que a normal será igual a PY. Quanto ao eixo das abscissas, aqui há de existir movimento, ok? Então a força resultante, segundo o eixo do X, não será nula, né? E se eu definir que para cá há de ser o sentido positivo, a força resultante será exatamente o módulo da força F1, e depois reparem que quer a força de atrito, quer o PX, atuam no sentido contrário àquele que eu defini como positivo, ou seja, serão, a nível de cálculo da resultante, terão valor negativo. Sendo assim, terei F1 menos o módulo de PX, menos então o módulo da força de atrito. E atendendo à segunda lei de Newton, que diz que a resultante das forças é simplesmente igual à massa vezes a aceleração, o que quer dizer aqui, segundo o eixo do X, eu posso aplicar a segunda lei de Newton. Então, aplicando a segunda lei de Newton, eu agora vou ler isto daqui para lá. Não, até vou aplicar aqui, porque a aceleração vai sair daqui. Pela segunda lei de Newton, nós temos que a força resultante há de ser o produto entre a massa e a aceleração adquirida. Substituindo então esta resultante, terei o seguinte: massa vezes a aceleração há de ser igual ao módulo da força F1, menos o nosso PX, menos a força de atrito, sobre nada. Não é? Sobre nada, a resultante é esta. O que quer dizer que se eu quiser calcular agora a aceleração, então a aceleração será igual, dividamos os mesmos pela massa e ficarei então com F1 menos PX menos a força de atrito, tudo a dividir então pela massa do corpo. Bem, esta será a forma que me vai dar a aceleração. Agora terei que definir as partes. F1 já me é dado e é exatamente igual a 40 newtons. O PX vai ser massa vezes a gravidade, ou melhor, vezes a aceleração gravítica, vezes o seno de 37, que acho que já estava calculado aqui. PX é 12 newtons, está aqui o valor. Se é 12 newtons, então colocarei assim aqui 12 newtons, e então terei que PX há de ser igual a 12 newtons. Agora é preciso ter cuidado, porque aqui a força de atrito não é a mesma, porque se o corpo se encontra em movimento, o atrito agora que estaremos a falar, visto que há movimento, vai ser o atrito cinético. Ou seja, esta força de atrito será igual ao coeficiente de atrito não estático, mas cinético, vezes a reação normal, sendo que a normal é igual ao nosso PY, e isto já estava calculado anteriormente, e se não estou em erro,
daria mesmo 16. Vou apenas confirmar. A reação normal, exato, dava 16. Tudo bem. E então, esta força de atrito será igual ao coeficiente de atrito cinético, ou seja, 0,6 vezes a reação normal, que é igual a 16. Isto então, fazendo os cálculos, há de me dar 9,6 newtons. Bem, visto que já tenho então todas as forças e também tenho a massa, isto agora é só fazer o cálculo da aceleração. Sendo assim, a aceleração será igual ao quociente entre F1, que é 40 newtons, menos Px, que são 12 newtons, menos a força de atrito, que serão 9,6, a dividir por 2, o que vou então obter uma aceleração de 9,2 metros por segundo ou por segundo quadrado, como quiserem pensar nisto. Fico-me então por aqui quanto a este vídeo, é sempre um prazer enorme poder ajudar, um grande abraço a todos.